Bom, em termos para começar, né, em termos de informes, nós começamos justamente com você aí, Farag. No MST, o MST, aí na Bahia aconteceu alguma coisa, né? Você participou? Como é que... Não, é interessante colocar aqui esse tema. Se a produção puder colocar aquele link que eu coloquei do videozinho lá que está no Twitter, porque é um tema importante por duas coisas, né? Então, os assentamentos aqui do município, né, do extremo sul da Bahia, que chama Santa Cruz de Cabralha, né, o município onde teve a primeira missa no Brasil, né, os três assentamentos, né, o Jefferson Santos, Judásio Salles e assentamento Lulão, né, vendo aí os ataques aí do prefeito, né, que chama Agnello Santos, do PSD, que os assentamentos estão abandonados, né, ele fechou um posto de saúde no assentamento, os ônibus escolares não estão indo buscar as crianças porque as estradas estão sem condições, né, ponte caiu, tá uma desgraceira total aqui dentro dos assentamentos. E as famílias vêm se organizando aí, entregou uma pauta de reivindicações, o prefeito chegou aí nas assembleias dos assentamentos, prometeu, falou que ia fazer, e ele foi enrolando, até que a turma perdeu a boa, né, e resolveu ocupar a prefeitura, né, para ir lá e forçar o prefeito, que não estava, que deixou de atender as famílias, não respondia mais, né, depois das promessas e tudo. As famílias colocaram aí para ocuparem a prefeitura, né, para reivindicar os direitos. Se a produção puder colocar um vídeo rapidinho, acho que é interessante para depois a gente comentar. Olha lá, pessoal bem animado. Você vê que bateria, musiquinha. E o interessante é o seguinte, né, que eu acho que é importante a gente discutir aqui. Esse é um método que sempre foi da esquerda, né? Sempre foi aí dos movimentos sociais. Fechar a rua, ocupar prédio, né, lutar aí pelas reivindicações, forçar, né, as autoridades aí políticas a tomarem medidas aí para melhorar, né, e o interessante, né, que a gente teve o despejo nesse domingo, né, as famílias ficaram aí uma semana dentro da prefeitura, né, não conseguiu segurar, mas o importante aí é o que foi colocado, né. A primeira ameaça inclusive a gente estava lá, a gente ouviu isso daí do próprio negociador da Polícia Militar, a palavra dele foi assim: o Alexandre de Moraes já proibiu tudo isso. É muito... Cara, é muito simbólico. Aqui. Hã? No WhatsApp aconteceu aqui, no grupo do WhatsApp, acabou de acontecer agora de manhã, eu divulguei a questão lá daquele movimento que vai ter em frente ao Banco Central, né? Que o PCO sim. Tal. Aí um cara da direita falou assim: o Alexandre de Moraes não vai interditar os manifestantes? Não, então, isso é muito interessante, porque assim, essa foi a palavra do negociador, né? Isso que era um cara que era próximo da gente, assim, próximo não, né? Era um cara que supostamente seria enviado pelo governador, né? Um cara um policial que seria mais, não seria aquele policial que baba sangue, né?
Então, ele, nas colocações dele, a primeira coisa que ele colocou foi isso daí. O Alexandre de Moraes já proibiu tudo isso. Então, assim, já para intimidar, né, as famílias que estavam ali ocupando e que estavam impedindo, né, a entrada aí, né, da polícia militar, tudo dentro da ocupação. Chama muita atenção isso daí, porque você vê que já virou, facilmente esse daí vai se virar contra a esquerda, né? Durante toda a semana, foi também muito interessante, porque devido a essas atitudes, essas decisões aí do Alexandre de Moraes, o clima que ele criou, né, contra a manifestação, contra a ocupação de prédio, contra fechamento de rodovia, né, tinha a própria juíza aqui do município, né, da região aqui, eu não me lembro o nome dela, mas devido a isso daí, ela já colocou condução coercitiva de várias lideranças que estavam no local, inclusive de pessoas que não estavam nem na ocupação. Né? Ela pegou uma lista de pessoas do MST e já colocou como para fazer condução coercitiva aí, e ninguém sabe qual que vai ser a consequência dessa ocupação. Era uma coisa que foi que a esquerda sempre fez, que o MST sempre fez aqui na região, né? E agora com esses argumentos do Alexandre de Moraes, né, essas decisões do Alexandre de Moraes, essas medidas, estão criando aí as condições para uma perseguição política para todo mundo que faz ocupação, né? Então a pergunta, inclusive, que fica aí é isso daí, né? Essas 200 pessoas que ocuparam ali, a direita vai adorar de chamar eles de terroristas, né? O prefeito, né, o procurador, todo esse pessoal da direita daqui da Bahia vai adorar essa justificativa aí, essas decisões do Alexandre de Moraes, porque a direita não faz isso, né? Fez isso daí no Congresso Nacional, mas em geral ela não toma esse tipo de luta, como o próprio Bolsonaro já falou lá atrás, é um método da esquerda, né? Então, só para registrar a importância, né, para cutucar aí o pessoal da esquerda, que isso daí vai sobrar para quem está lutando aí, né? É isso mesmo. É isso aí. Isso daí é... Bom, vamos ver as consequências, acompanhar aí qual vai ser as consequências, né? E aí a gente vai colocar. Tem até um negócio interessante, acho que só para passar rapidamente, a gente discutindo sobre isso daí, né? Eu até comentei, falei, ó, tá vendo? O Alexandre de Moraes, decisões do Alexandre de Moraes vai espirrar tudo aqui na gente, né? Aí o pessoal da esquerda chegou e comentou assim, não, mas a nossa pauta é justa, é democrática, não é golpista, né? Aí eu até fiquei meio... Bem, nós somos do bem. Só faltou isso daí, falar, somos do bem, né? Família, né? Somos recatados e do lar, sei lá o que. Mas você vê a confusão, né? O que menos importa aí é a pauta, né? O que importa é quem vai decidir, né? Quem vai julgar isso daí, né? Como eu falei, né? A juíza aqui colocou em intimação aí um monte de liderança, né? A polícia foi atrás, perseguiu e tal, tirou foto de um monte de gente que a gente não sabe como é que vai ocorrer. Isso daí, por fechar posto de saúde dentro do assentamento, as crianças ficarem sem escola, o conselho tutelar foi lá porque tinha criança na ocupação, né, porque as crianças não vão para a escola, né, uma das reivindicações era arrumar a estrada para o ônibus chegar na casa das pessoas e levar até a escola, não trazer risco de vida, né, na hora que um ônibus, uma van escolar passar numa ponte que está caindo aos pedaços, né, já teve casos aqui de acidente bastante feio, só que quem vai decidir isso daí é um juiz, né, em geral o juiz não é da esquerda, né, muito menos dos movimentos sociais. Mas só fica o registro aí, porque isso é um município muito pequeno, né, poucas pessoas que ocuparam aí de 3 assentamentos, né, mas é nessas coisas que a gente vai ver, né, as consequências aí da política do Alexandre de Moraes e da esquerda apoiar esse tipo de medida, né. O cara vai achar lá no prédio lá que comeram
uma jabuticaba que estava lá no pé de jabuticaba que tinha na prefeitura, sumiu as frutas e isso daí é patrimônio, sei lá, alguma coisa assim, né? Aí vai mandar prender.